Bom dia! O tema da nossa aula hoje será ligações químicas. As ligações entre os átomos são a base para a compreensão de muitas propriedades das substâncias e também explicam a existência de milhões de substâncias químicas diferentes, naturais ou artificiais. Embora sejam conhecidos pouco mais de 100 elementos químicos, atualmente são conhecidas mais de 80 milhões de substâncias, a maioria formada por diferentes combinações entre os elementos químicos. Essas combinações ocorrem por meio de ligações químicas e são os 3 tipos de ligações químicas conhecidas: ligação iônica, ligação covalente ou molecular e ligação metálica. Os átomos ligam-se uns aos outros em busca da estabilidade. Entretanto, os gases nobres são encontrados livres na natureza, ou seja, seus átomos dificilmente se combinam com átomos de outros elementos ou entre si. Dizemos então que os gases nobres possuem átomos estáveis. O fato dos gases nobres dificilmente sofrerem ligações químicas chamou a atenção dos cientistas que, ao estudar as características dos átomos desses elementos, notaram um padrão em sua estrutura. Todos os gases nobres possuem o número máximo de elétrons na última camada. No caso do hélio, 2 elétrons, nos demais, 8 elétrons. Observe. Os outros elementos químicos têm um número diferente de elétrons na última camada, e seus átomos raramente são encontrados livres, ou seja, eles se combinam a outros átomos. Pode-se supor, então, que o fato de os gases nobres apresentarem um número máximo de elétrons na última camada, observe, 8 elétrons, está relacionado com a estabilidade de seus átomos. Pode-se ainda pensar, se um átomo que não tem a última camada com 8 elétrons ganhar ou perder elétrons, ele pode completar sua camada e se tornar parecido com um gás nobre. Sendo o gás nobre estável, esse átomo também se tornaria estável. Observem essa imagem. O átomo de sódio, Na, ele possui 3 camadas eletrônicas, KLM. Observe que na camada K ele tem 2 elétrons, na camada L ele tem 8 e na camada M ele tem 1 elétron. O cloro, Cl, possui também 3 camadas eletrônicas, camada K com 2, camada L com 8 e camada M com 7. Para que eles adquiram uma semelhança a um gás nobre, o sódio, Na, teria que perder esse único elétron que ele tem na sua última camada, na verdade, doar este elétron para o cloro. Quando ele doa esse elétron para o cloro passará a ter na última camada, ao invés de 7, 8 elétrons. E o Na, que é o sódio, não terá mais a camada M e passará a ter até a camada L com 8 elétrons. Ou seja, a configuração dos dois ficará semelhante à configuração de um gás nobre. A regra do octeto, ou teoria do octeto, foi formulada e desenvolvida em 1916. Essa teoria foi uma tentativa de explicar o fato de que os gases nobres com 8 elétrons na última camada não possuem tendência de se combinar com outros elementos químicos. Essa regra procurava explicar também por que os outros átomos, que não são gases nobres, ao formarem compostos, perdem ou ganham elétrons. A regra do octeto ela não se aplica a todos os elementos, há exceções a essa regra, principalmente entre os elementos de transição, que são aqueles que estão organizados nos grupos entre 3 e 12 da tabela periódica. Uma pequena lembrança
das características dos metais e dos não metais. Lembrando que os metais formam substâncias simples, geralmente conduzem calor e eletricidade, podem ser transformados em lâminas e em fios e, no geral, são sólidos nas condições ambientais. Os não metais, que são minoria na tabela periódica, formam também substâncias simples, no geral não conduzem corrente elétrica e calor, não podem se transformar em lâminas e fios, são sólidos, líquidos ou gasosos nas condições ambientais. Este quadro traz um pouquinho das características dos metais. Vamos tentar entendê-los. Na, sódio, K, potássio, Rb, rubídio, estão no grupo 1 da tabela periódica. Todos os elementos do grupo 1 da tabela periódica possuem um elétron na última camada eletrônica. E nós chamamos essa última camada de camada de valência. A tendência dos elementos que possuem um elétron na última camada é perder esse elétron ao seu parceiro. Então, observe que o sódio, o potássio e o rubídio, ao perder um elétron, transformam-se em cátions com uma carga positiva. Já os elementos do grupo 2, Mg, magnésio, Ca, cálcio, Ba, bário, possuem 2 elétrons na camada de valência, que é a última camada eletrônica. A tendência desses elementos é de perder esses 2 elétrons da última camada para o seu parceiro. Quando eles perdem esses 2 elétrons, observe, eles se transformam em cátions positivos e a valência deles 2+. Observe no quadro. No grupo 13, o alumínio, por exemplo, na verdade, todos os elementos do grupo 13 têm 3 elétrons da última camada. No caso do alumínio, que é o exemplo, do nosso quadro, ele perde esses 3 elétrons da última camada, transforma-se num cátion, cuja valência será 3+. Ou seja, todos os elementos do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 13 têm a tendência de perder todos os elétrons que eles possuem na sua última camada eletrônica, que é chamada camada de valência, ok? Neste outro quadro, que representa os não metais, observe, no grupo 15, no nosso exemplo, o nitrogênio e o fósforo. Todos os elementos do grupo 15 possuem na sua última camada eletrônica, que é a camada de valência, 5 elétrons. A tendência dos elementos do grupo 15 é de ganhar elétrons. Então, se eles possuem 5 na última camada, a tendência é que eles ganhem 3 elétrons para chegar a 8 e ficarem parecidos com um gás nobre. Como eles ganharão elétrons, eles se tornam ânions. E observe a valência deles, 3-. No grupo 16, nosso exemplo, o oxigênio e o enxofre, S. Todos os elementos do grupo 16 possuem 6 elétrons na última camada eletrônica, que é a camada de valência. Se ele tem 6, a tendência é que eles ganhem mais 2 elétrons para chegar a 8, tornando-se ânions, cuja valência será 2-. Observe. Já os elementos do grupo 17, todos têm 7 elétrons na camada de valência. Se ele possui 7 elétrons, a tendência é ganhar mais 1 elétron para chegar a 8 elétrons na última camada e ficar semelhante a um gás nobre. Portanto, todos os elementos do grupo 17 têm 7 elétrons, ganham mais 1, tornam-se ânions e observe a valência deles, -1. Entrando em detalhes a respeito dos 3 tipos de ligações químicas. Ligação iônica é aquela que acontece entre íons. Existe um cátion, existe um ânion. Um doa elétrons,
o cátion, e o outro recebe elétrons, o ânion. Ligação covalente ou molecular, ela ocorre entre ânions, ou seja, os dois querem ganhar. Como os dois elementos querem ganhar, eles dividem, eles compartilham os elétrons da sua última camada eletrônica, que é a camada de valência. Ligação metálica, ela ocorre somente entre metais. Lembrando que a tendência dos metais é de perder elétrons. Portanto, na ligação metálica, ela ocorre entre cátions. Podemos dizer que, de maneira geral, substâncias químicas iônicas fazem ligação iônica. Substâncias químicas moleculares fazem ligação covalente ou molecular. Substâncias químicas metálicas fazem ligação metálica. Na ligação iônica, cuja característica é transferência de elétrons, vai ocorrer entre um metal e com um hidrogênio, com um semimetal ou com um não metal, também chamado de ametal. Na ligação covalente, ocorre o compartilhamento de elétrons entre um ametal ou não metal, hidrogênio com hidrogênio, semimetal e ametal, que significa também não metal. A ligação metálica, a característica dela são que cátions de elementos metálicos envoltos em uma nuvem eletrônica farão esse tipo de ligação, um metal com outro metal. Parece confuso, mas no decorrer das nossas aulas vocês verão que isso é tranquilo. Observe esta imagem. O sódio Na tem 3 camadas eletrônicas. Foi destacada apenas o elétron da sua última camada, camada de valência, com um único elétron. O cloro também possui 3 camadas eletrônicas, porém, está destacada nesta imagem os 7 elétrons que o cloro possui na sua camada de valência. Após a setinha verde, observe que o sódio torna-se cátion e o cloro torna-se ânion. O que houve? O que aconteceu aí? Sódio doou esse único elétron da última camada para o cloro. Como o sódio doa, ele se torna positivo. Como o cloro recebe, ele se torna negativo. Observe que o cloro passou a ter agora, ao invés de 7, 8 elétrons na sua camada de valência, ficando semelhante a um gás nobre, pois ele busca a estabilidade elétrica. Já nesta imagem, nós temos o átomo de hidrogênio. O hidrogênio, ele possui uma única camada eletrônica com apenas um elétron. Ele só tem a camada K com um elétron. Quando 2 hidrogênios se unem para formar uma substância, como eles têm apenas um único elétron na camada eletrônica, a tendência que eles têm é de compartilhar esse único elétron que eles possuem. Observe que quando eles compartilham, os elétrons da última camada, da única camada que eles possuem, eles passam a ter 2 elétrons. Eles estão compartilhando. Esse tipo de ligação é a ligação molecular ou covalente. Não há um que doa e um que recebe. Eles dividem o que eles possuem. Neste exemplo do hidrogênio, eles vão compartilhar o único elétron que possuem na camada de valência. Nesta imagem, há exemplos de outros elementos que fazem a ligação covalente. Por exemplo, o cloro se une a outro cloro para formar o gás cloro, Cl2. O oxigênio se une a outro oxigênio para formar o gás oxigênio, O2. O nitrogênio se une a outro nitrogênio para formar o gás nitrogênio, N2. O hidrogênio se une a outro hidrogênio para formar o gás hidrogênio, H2. Nesses 4 exemplos,
Podemos dizer que essas ligações ocorreram através do compartilhamento de elétrons na sua última camada eletrônica. Ou seja, são 4 exemplos de ligações químicas moleculares ou covalentes, onde os 2 elementos envolvidos desejam receber elétrons. Os 2 elementos envolvidos são ânions. Neste outro exemplo, temos a ligação metálica que ocorre entre metais, onde os elementos envolvidos querem perder elétrons, portanto, os elementos envolvidos são cátions. Essa outra imagem, ela traz um pouquinho, das características dos elementos que são formados a partir das substâncias. Por exemplo, uma substância iônica, elas costumam ter pontos de fusão e ebulição bastante altos. Fusão é a passagem do sólido para o líquido e ebulição é quando vai do líquido para o gasoso com a formação de bolhas. E na temperatura ambiente, as substâncias iônicas costumam ser sólidas. As substâncias moleculares normalmente têm pontos de fusão e ebulição baixos. Nas condições ambientais, podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. E as substâncias metálicas normalmente têm ponto de fusão e ebulição bastante altos e nas condições ambientais costumam ser sólidas. Leia com calma o enunciado desse exercício e procure descobrir qual é a alternativa correta. Faça isso com muita calma. Para a nossa videoaula de hoje, é importante que você resolva esses exercícios do seu livro didático, página 43 e página 46. Na nossa videoaula, eu farei novamente a explicação de ligação iônica, ligação molecular ou covalente, ligação metálica e faremos o comentário desses exercícios. Muito importante que você os resolva. Até mais tarde!